Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Os versos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim para nós: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Quem é este que recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe nos seus ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos. Exaltamos ao Senhor pela beleza da tua santidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos te adorando nesta noite. E te pedimos que o Senhor fale conosco. Tire de nós todas as complicações, todas as resistências humanas, toda dificuldade com a tua palavra, que o Senhor possa trazer as nossas mentes dirigidas pelo teu Santo Espírito e que possamos ouvir a tua voz e sair com a palavra tua em nossos corações. Nós te agradecemos pela tua palavra e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é o texto das parábolas dos perdidos. Capítulo 15 é a parábola que trazem 3 parábolas dos perdidos. E a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Depois vem a parábola da dracma perdida. Depois vem do filho perdido, ou dos filhos perdidos. Jesus estava pregando ali ao ar livre, e quem se aproxima dele para ouvi-lo, na verdade, são publicanos, são, na verdade, pecadores, meretrizes, e Jesus, como Deus, ele mostra a essência do coração de Deus. E você sabe qual é a essência do coração de Deus? Diga assim para o seu irmão: é o amor. Jesus, ali em Deus, ele olha e não vê ninguém tão perdido que não pode ser achado. Jesus olha e enxerga ali que todos merecem ser alcançados pela graça de Deus. Alguém que você olha assim e não sente vontade de falar com essa pessoa? Por acaso, na caminhada desta vida, você já foi constrangido por alguém, que alguém disse para você que você não deveria falar ou ter amizades? Normalmente os pais e mães têm essa necessidade, né, de dizer: olha, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está falando. Mas em algum momento da sua vida, você não quis fazer parte de algum grupo, ou até mesmo se aproximar de pessoas que para nós não fazem parte do nosso grupo social, e a gente simplesmente faz ouvido de mercador, ou simplesmente troca de calçada. O Senhor Jesus não tinha esse olhar, porque a essência do coração de Deus é o amor. E Jesus estava pregando para a classe que era denominada perdidos. Não tem jeito, é aqueles que são impuros para a sociedade. E Jesus está pregando para publicanos, eram aqueles que trabalhavam na coletoria, entre eles Mateus, entre eles também Zaqueu, e outros, entre outras meretrizes, onde ali se converteram algumas. Jesus, ele ama a todos, e ninguém está tão perdido que não pode ser achado pelo amor de Deus e pela graça do nosso Senhor Jesus. Interessante é que
começaram os escribas e fariseus começaram a criticá-lo. E é sempre assim, o mundo está vivendo um tempo de desamor. Você não consegue mais enxergar o amor na sociedade. O mundo está totalmente assim. Eu até aconselho aos irmãos aqui na igreja não assistir telejornais, porque o que a gente vê somente desgraça. E isso é um mal, é um desserviço para a sua alma assistir as redes sociais e ver o que os telejornais têm apresentado. Todo dia é um crime pior do que o outro. É um desamor que descampa. É filho que está tomando tudo do pai, querendo matar o pai e a mãe. A gente não se sente bem com isso e a gente vai se abastecendo de informação tóxica e isso prejudica a sua área psíquica e emocional. E daqui a pouco você está adoecido, não sabe por quê? De tanto assistir aí Bandeira 2, de assistir Cardinô, de assistir essa galera aí que pinga sangue, né, nas nossas vidas. Então nós precisamos de fato nos abster dessas coisas e viver com os olhos da graça e do amor de Deus. Jesus está olhando para os perdidos que não eram amados. E ele conta então a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. O texto começa Jesus aguçando a todos que estavam ali o senso comum. Ele diz: quem de vocês que perde um animal, ele até cita as 100 ovelhas, mas quem aqui que perca um pet? Quem tem pet aqui? Eita! Imagine perder um pet, saber que fugiu o gatinho, o cachorrinho, e você não vai sair a procurar, vai ficar em casa dormindo tranquilo. O que Jesus está apelando é para o senso comum. Como ou qual de vocês, alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixará as 99 lá e não sairá à procura? Hoje em dia o pessoal bota até recompensa, né? Rede social, encontre esse gato, encontre esse cachorro, tá? Vai ganhar um valor considerado. No tempo de Jesus não tinha isso. Jesus disse assim: quem de vocês que de fato perde um animal não recorre? Ele diz: imagine o Pai Celestial que vê filhos perdidos e não vai atrás para encontrá-lo. Em primeiro lugar, Jesus fala que, na verdade, respondendo às críticas dos fariseus, que são insensíveis, Jesus diz em João 10:11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E você, dá a vida por quê? Muitas vezes nós perdemos tanta gente da nossa relação, às vezes nós perdemos de vistas, nós muitas vezes não abrimos mão de um carro velho, mas abrimos mão de filhos, abrimos mão de sobrinhos, abrimos mãos de parentes. Jesus disse: qual dentre vós que não enxerga a perca, não aceita a perca de um animal, mesmo que seja um passarinho que foi embora, mas não enxerga a perda daqueles que estão mais próximos de nós? E nós precisamos ser sensíveis ao coração de Deus, e o Senhor Jesus nos convoca hoje à sensibilidade. Quem saiu do seu roteiro? Quem se afastou e você não foi atrás? Quem necessita ser procurado por você e não foi achado ainda? Não perca de vista a sua família. Família é o melhor de Deus para nós. E nós não podemos desistir, porque Jesus não desistiu de você. Você não pode desistir de ninguém, da nossa casa, nem das ruas. Nós temos algumas pessoas que vêm aqui, às vezes, buscar alimento, e eles vivem nas ruas, e nós também, quando saímos em busca deles, no último final de semana de cada mês, nós vamos atrás deles, os encontramos, e nós damos um dia diferente, nós damos uma comida quente, nós damos um acolhimento, e nós fazemos porque o Senhor fez primeiro conosco. Ele nos alcançou. Nós temos um débito de amor com o Senhor.
E devemos ir atrás de todos aqueles, porque para Deus não existe gente tão perdida que não possa ser achado. O texto diz que a condição da ovelha, no texto, é perdida. A palavra perdida é no grego apoloios, que quer dizer estando em grandes ruínas. Quem está perdido está sobre fortes ruínas. E às vezes a gente vê gente da nossa família que está perdido. E a gente não consegue ter o senso comum de amar, de ir atrás, de cuidar. Efésios 2, versículo 1, diz que nós também um dia estávamos perdidos. Você sabia disso? O texto diz, vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos vivificou. Ele deu a vida. Andaste segundo o curso deste mundo. E aonde nós tínhamos nos perdido? Aonde o homem se perdeu? Se perdeu lá em Gênesis, no Éden. Quando o homem pecou e se afastou de Deus, e o pecado entrou no mundo, e o diabo começou agora, tendo acesso ao coração dos homens, todos nós estávamos perdidos e desgarrados. Foi necessário Deus preparar um plano perfeito para nos alcançar. Então nós que estamos do lado de cá, que às vezes não enxergamos a situação do outro, temos sempre que lembrar que a condição de perdido já foi minha e sua. Essa condição de estar distante de Deus, sem conhecer o amor, a graça. Já viu as pessoas que vivem com um vazio no coração, que vivem angustiada. As pessoas não conseguem dormir, as pessoas têm medo da morte. Eles não conseguem viver em paz com ninguém. Isso é a ausência de Deus, essa é a condição de quem está perdido, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o texto diz que a condição da ovelha era perdida, e quem está perdido está vulnerável. Vulnerável é à mercê de lobos. Quem está perdido também está solitária. Era a condição daquela ovelha, não só perdida, vulnerável, mas também solitária e sozinha. Quando nós estamos sozinhos, os pensamentos são aqueles que ditam as nossas vidas, e cuidado com os pensamentos. Pensamentos, nem todo pensamento que vem na sua cabeça foi Deus que colocou. A maioria deles é fruto da carnalidade e do pecado. E se você continuar sendo dirigido pelos pensamentos, você vai ser tudo, menos aquilo que Deus quer que você seja. Porque os pensamentos dizem assim, você está perdido. Você não tem jeito, ninguém lhe ama, ninguém cuida de você, você nunca foi amado, ninguém se importa com a sua vida. Isso é que os pensamentos vêm para você. Pensamento é feito criança. Entra, arromba a porta e vai entrando e querendo ditar nossas vidas. Nós precisamos, de fato, colocá-los no lugar dele e dizer assim, a minha mente pertence a Jesus. A minha mente pertence a Deus e eu vou pensar naquilo que mostra quem de fato eu sou. Eu sou um filho amado do Senhor e as promessas do Senhor estarão vindo em minha direção. Se você disser isso, você vai ver que a sua cognição já vai mudar. Mas se você deixar a regência da sua mente sendo conduzida pelos seus pensamentos, você estará totalmente à beira realmente de grande destruição. A ovelha estava solitária, vulnerável e perdida. Qual é a sua condição hoje? Você se considera ovelha? Você se considera dentro do aprisco? Ou fora do aprisco? Ou você se encontra perdido numa situação? Estava lembrando do cantor Elvis Presley, que é uma das vozes masculinas, para mim a maior voz masculina que já escutei. E ele, quando cantava no quarteto, quarteteiro também, lá na Batista de Memphis, um bom barítono, e começou a fazer muito sucesso, e foi convidado para cantar e fazer carreira solo. E quando ele se envolveu com tantas coisas, final da sua vida, estava à beira de remédios, vivendo momentos de angústia, e perguntaram a Elvis Presley qual foi o melhor momento da vida dele. Se foi quando ele estava lá,
ali cantando no palco, quando ele estava lá no Havaí, quando ele estava lá no Carnegie Hall, ele disse, não, o melhor momento foi quando eu estava na igreja, no aprisco. E perguntaram assim a ele, por que você não volta, Elvis? Ele disse assim, porque eu estou perdido. E eu não consigo achar o caminho de volta. E assim morreu Elvis Presley. Dentro de um banheiro pequeno, vivia tanta angústia que tinha horas que ele enchia o revólver de bala só para ficar atirando nas coisas dentro de casa. Deus tinha um plano perfeito. Deus foi atrás dele, com certeza, porque o pai, como pastor, ele não desiste. Ele vai até os últimos lugares. Mas morreu com tanto talento, mas que não usou todo o talento para a glória de Deus. E não é isso que Deus quer para você. O que aconteceu também com Whitney Houston, outra cantora, também crente batista. É sempre do meio batista que saem os melhores. E ali também seguiu a mesma trajetória, se afastando do aprisco, buscando saciar sua alma em outros lugares. Nunca vai encontrar. No aprisco é o melhor lugar, é junto ao bom pastor, que cuida de nós e que dirige nossas vidas. O texto diz, na lição do Senhor Jesus, na parábola, que o pastor toma a iniciativa. Os pastores que estão aqui, a gente sempre tem que tomar a iniciativa. A gente não pode desistir de ninguém. Eu lembro de uma irmãzinha lá que se afastou da igreja, tem umas ovelhas que vão bem para longe, e aí o pastor tem que pegar um avião para ir lá visitar ela, mas se não for, ficar com raiva. E ela disse assim, pastor, o Senhor não pode desistir de mim, minha família desistiu de mim. Todo mundo pode desistir, menos o Senhor. E eu disse, é verdade. Os pastores não podem desistir de ovelhas, porque Jesus não desiste de nós. Nós precisamos entender que tem umas que são mais elétricas, gostam de dar coice. E o coice sempre vem no momento que você não espera. Se a gente soubesse, a gente se livrava. Mas é assim, e nós precisamos entender que umas tem lá um carrapicho, você vai só tirar o carrapicho, ela dá uma varada, de repente no seu queixo. Mas faz parte de quem foi chamado para ser pastor. Mas o texto diz que o pastor toma iniciativa, ele sempre vai atrás, e ele saiu atrás, e a palavra tomar iniciativa, o pastor foi buscar, esse texto vai buscar a sua ovelha, indica uma ação contínua, do grego, alguém que não para até achar a ovelha, e o pastor ele vai e não desiste. Eu estava lembrando dos marines americanos, o exército americano, que tem um lema, não deixar nenhum soldado para trás. A gente tem que voltar para resgatar o último homem, para não ficar para trás. Irmãos, nós como igreja, devemos assumir essa atitude. Pastores devem tomar essa atitude. A igreja deve tomar essa atitude. Não desistir de ninguém. Sempre voltar para dar a mão, para colocar de pé. Porque é assim que o sumo pastor nos ensinou. E o texto diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia eu fui perdido, estive perdido, casa de crente, mas perdido, adolescente, inconstante, inseguro. Mas um dia Jesus me encontrou. Ele sempre vai atrás. E me encontrou na adolescência. Eu tinha sérias dificuldades, complicações mentais, rejeição, culpa. Ele me abraçou, me acolheu, me deu família, restituiu, cuidou de mim. Está aqui a mãe que cuidou de mim, irmã Lia, né? A família toda, né? Sempre cuidou de mim. A minha família também foi mudando, porque eu comecei a mudar também. E quando a gente começa a mudar, nossa família começa a mudar. E eu fui vendo que meu pai não era tão ruim, que minha mãe também não era. Quando Deus nos acolhe, Ele vai tirando os carrapichos e a gente vai entendendo o sentido da vida, que muitos erros partiam de nós.
Por isso que o pastor, ele cuida. Ele vai atrás para mudar o nosso roteiro. Jesus hoje quer mudar o roteiro da sua vida. Ele quer dizer a você que você está perdida, mas o tempo do reencontro chegou. E os reencontros são melhores que os encontros. Creia nisso. O texto diz que ele vai, Jesus hoje está buscando alguém que se perdeu aqui e que precisa ser achado, e ele está indo ao seu encontro. E o momento do encontro é algo fantástico, porque o texto diz que o pastor, quando encontra a sua ovelha, ele não bate nela. Você já viu aí? O pastor diz, fujona, você merece uma surra, você merece, né? Vou quebrar a sua pata, para você não fugir mais. Não, o pastor não diz isso. Ele coloca a ovelha no lugar de privilégio. Ah, meu Deus do céu. Ele coloca nos ombros, no lugar mais fofinho. Ele acolhe e dá um afago. E no coração dele não tem tristeza. Dizer assim, ó, porque tu não fosse para outra igreja. Não. Ele coloca nos ombros e sai com alegria no seu coração. É isso que Deus faz conosco. É isso que Jesus fez comigo. Coloca no lugar fofinho, sai carregando no caminho, nos ombros. Acho que quando ele chegou lá, em 99, disseram assim, ó para aí, nunca me colocou no ombro. Agora colocou essa fujona. E não sei o que. Ovelha tem esse negócio, viu? A gente bota no braço, a irmã Valéria pega um, tem que pegar o outro também, que já fica com ciúme, porque a irmã Valéria só pegou um, tá? Tem que botar todo nos ombros, no acolhimento. Pastor, porque o senhor não vai na minha casa? Foi na casa do irmão? É porque minha mãe disse que eu não posso ir na casa de estranho. Oh, não pode. Mas assim, a gente tem que ir mesmo, a gente precisa ser convidado. Ser convidado para ir lá, para tomar um café. Não precisa ter café, a sua presença já é um presente. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o pastor, quando encontra, ele sempre dá privilégios. Ele não chega para humilhar. Deus não está indo ao seu encontro para humilhar você. Para dizer assim como outros deuses, você agora vai pagar penitência. Você agora vai pagar com juros e correção monetária. Não, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Ele cita Isaías 53, versículo 6. Ele diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor fez cair sobre quem, irmãos? Sobre ele a nossa iniquidade. O Senhor Jesus, Deus fez cair sobre Jesus o chicote pela sua desobediência. Deus fez cair sobre Jesus a culpa que era sua, pela sua desobediência, para que você fosse salva e resgatada pelo seu amor. O texto diz que o pastor ele vai levando a ovelha com muita alegria. E quando chega em casa, ele convida os vizinhos e amigos para dar uma festa. Ele diz assim, ó, hoje nós temos um motivo para alegria. Hoje nós temos um motivo porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Imagina você, no dia que você encontrou seu pet perdido. A alegria de você chegar em casa e dizer assim, se perdeu, mas nós achamos. Que alegria. Eu chego na casa de alguns irmãos e assim, olha pastor, se perdeu, mas nós encontramos, fizemos um esforço, glória a Deus. Imagine o pastor como Deus, chegando em casa, carregando, ele convida os amigos. Você tem amigos? Para convidar para as maiores celebrações da sua vida? Ou você não tem amigos? Seu amigo é só de redes sociais. Teve um aqui que diz assim, pastor, eu tenho 2.000 amigos. Eu disse, mas aonde? Ele disse, no Face. Tudo virtual. Manda bolo virtual no dia do aniversário. Não vale. Eu quero saber quantos amigos você tem para celebrar, para comemorar as suas vitórias. Você não tem nem amigos, as vitórias serão poucas. Você precisa constituir amigos.
Não precisa ter uma multidão, mas pelo menos 4 ou 5. Você precisa. Porque nos dias difíceis, quando você precisar, você vai ter um amigo para levantar, para dar a mão a você, para sustentar você. Não faça só inimigos, porque no dia que você cair, vai chegar muitas espadas no seu pescoço. Faça amigos. Nem todo mundo a gente confia. Jesus teve 12, escolheu 3. Do 3 tinha um mais reservado, mas convivia com todos em uma amizade. Então nós precisamos fazer amigos e ter aquela mentoria necessária que os pastores estão fazendo, mentoria pastoral. Você precisa ter pelo menos 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas que você confie para abrir o seu coração. Para dizer assim, olha, estou passando por um momento difícil. Tem gente de confiança, então tem que passar pela peneira, ver realmente. Eu sei que tem uma escassez de amigos. A amigo hoje em dia, né, é peça difícil no mercado, mas ore ao Senhor, Deus vai colocar uma pessoa para ser seu amigo. E não abra mão, não perca amigos. Os amigos fazem diferença. Meus amigos são amigos para sempre, e eu os guardo no meu coração, e as falhas deles a gente sempre deve escrever na areia do mar, porque o mar leva, mas as virtudes eu coloco sempre nas pedras, para que jamais sejam esquecidas, porque são bênçãos de Deus para com as nossas vidas. O texto diz que ele convida e faz a celebração, pois encontrou a ovelha perdida. Se você olhar as outras parábolas, todas elas acabam com festa e com amigos. A dracma perdida, a mulher varre o dia todo, e ali quando ela encontra a moeda, a mulher, né, não perde nada, ela vai lá, mexe o sofá, tudo, mexe a cama, mas tem que encontrar. Quando ela encontra, ela chama as amigas dela para o chá, e diz assim, venham comemorar comigo, encontrei a dracma perdida, já dá para o lanche, e todos celebram. Quando a gente olha a outra parábola do filho pródigo, o pai está esperando o filho que levou metade da sua herança, que na verdade até agorou de morte. Mas ele foi, gastou tudo, mas o pai está sempre esperando de volta. E quando ele volta, o pai diz a ele, quando ele vem contar os seus erros, o pai diz, não quero saber, já virei a página, tá? Não quero saber o que você fez. Quero saber que você voltou com vida. E o pai diz, alegrai-vos todos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Tinha se perdido e foi encontrado. E o pai celebra a maior festa e mata o novilho cevado, aquele que estava separado, que todo mundo olhava para ele. Um dia vai chegar um dia de festa, e o pai diz assim, hoje é aquela festa, e pega aquele novilho e celebra, porque aquele filho, aquela ovelha estava perdida, aquela dracma estava perdida, foram encontradas, e todas as parábolas terminam em festa. E por isso que Jesus encerra o texto, dizendo para todos nós que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há uma grande alegria quando uma ovelha volta para os braços do seu pastor. Quando um filho de Deus se arrepende dos seus pecados e confessa o seu nome, há festa nos céus. E interessante que Jesus diz que tem do lado 99 que se acham justos, que acham que não precisam se arrepender. Jesus diz que o céu não está nem aí para eles, porque eles se acham que não precisam se arrepender. Mas quando um apenas se arrepende, há festa nos céus. E quem está falando é quem estava nos céus e naquele momento estava na terra, mas que conhecia toda a liturgia celestial, sabia o que acontece lá nos céus. Eu gostaria de encerrar convidando você. Hoje Jesus está procurando você, ovelha. Hoje Jesus veio aqui hoje buscar você. E quer levar você nos braços. Quer levar você em uma condição de privilégios. Hoje o Senhor Jesus veio para dizer a você que Ele quer cuidar de você. Ele escolheu amar você, restaurar a sua vida, trazer-lhe a paz que você tanto precisa. Ele não pergunta quão longe você esteja. Ele não pergunta isso. Ele pergunta a você se você
está escutando a sua voz e quer ser amado por Ele, ser cuidado por Ele. Você está perdido? Romanos 3,23 diz: todos os pecados estão perdidos. Por mais que você se ache, Jesus diz que você já está perdido. Você quer ser encontrado? Hoje, Atos 3,19 diz: arrependam-se e creia no Evangelho. Esta é a senha para você ser achado nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus Cristo ama você e quer mudar a sua realidade. Se você já foi achado, hoje, se você está sendo achado hoje, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está pesado, Jesus disse: me dê seu peso, eu dou um fardo leve a você, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, eu tenho um caminho novo, eu tenho uma direção melhor para você. Eu quero dar estabilidade à sua vida emocional, psicológica. Eu quero botar você nos trilhos de volta. Você volta para a luta, e essa luta é de vitória, porque eu estarei sempre com você até a consumação dos séculos. Jesus está te chamando pelo nome hoje, ovelha. Você é a ovelha que deixou, que fez com que ele deixasse as 99 e viesse buscar apenas você hoje. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se você abrir a porta do seu coração, entrarei, serei com você e você comigo. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações divinas do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a tua família e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. E toda a igreja diz amém.